Bom dia a todos. Então, nós vamos ter hoje a apresentação de um artigo que vai falar sobre o uso do ferro na emergência de infecções e vai ser apresentado pelo nosso residente do primeiro ano, Breno Pinheiro. Breno, fica à vontade. Bom dia a todos. Meu nome é Breno, sou R1 de Hematologia e Hemoterapia aqui do Hospital Universitário Walter Cantídio. E eu vim apresentar esse artigo da Blood, que fala sobre um estudo retrospectivo acerca do uso do ferro endovenoso em pacientes com anemia ferropriva na vigência de infecção aguda, certo? E estado inflamatório aguda também, né? Com certeza. O artigo inicia afirmando que cerca de um quarto da população mundial apresenta anemia, sendo anemia ferropriva a principal causa de anemia em toda a população mundial. No contexto do paciente internado, não apenas a anemia ferropriva entra como causa, como também doenças crônicas, como doença renal crônica, hipertensão, diabetes de longa data, má nutrição do paciente, e aí também inclui-se novamente a anemia ferropriva, e perda de sangue relacionada, por exemplo, com coleta de sangues múltiplas, cirurgias de grande porte, que é a grande perda sanguínea, certo? E nos pacientes internados, a anemia por si só aumenta a mortalidade do paciente. E como eu já havia citado, em estados inflamatórios, tal mortalidade aumenta consideravelmente devido à presença da anemia como um fator associado ao estado inflamatório em si. Nesse contexto, a reposição de ferro endovenoso atua como uma forma de minimizar a mortalidade e reduzir as principais consequências da anemia. É muito bem documentado, o artigo cita, que em gestantes, pacientes com doença inflamatória intestinal, pacientes com insuficiência cardíaca, a reposição de ferro endovenoso no paciente internado apresenta benefícios claros para a melhora da sobrevida do paciente. Porém, como eu havia já citado, em estados inflamatórios e infecciosos, o seu benefício é duvidoso, pois, teoricamente, pioraria o estado infeccioso do paciente, faria uma predisposição maior a uma virulência bacteriana, dado em vista que a biodisponibilidade do ferro aumentado auxiliaria na proliferação e na multiplicação bacteriana, além do que geraria uma maior competição do ferro biodisponível entre o paciente e o patógeno. Diante desses riscos que eu acabei de citar, existiam poucos estudos com relação à reposição do ferro e infecção ativa aguda. Então, falando um pouquinho da fisiopatologia, de como é que esse aumento de biodisponibilidade do ferro aumentaria a infecção, nós temos que, durante o processo de inflamação, há um aumento da produção de epsidina a nível hepático, que diminui a entrada do ferro pelo ferro portina intestinal, o que geraria uma menor disponibilidade do ferro circulante. Além disso, os granulócitos, especialmente neutrófilos, né, aumentam a produção de lactoferrina e siderocalina, fazendo com que o corpo retenha mais ferro e diminua a disponibilidade para organismos, principalmente bactérias, né, no caso. Devido a isso, patógenos não conseguem ter essa ligação forte com os siderófilos e nem a transferrina, nem a lactoferrina do patógeno, nem o grupos M são conseguidos pegar pelas bactérias, o que gera uma deficiência de ferro meio que relativa tanto para o organismo quanto para o patógeno. Nesse contexto, o risco suposto, digamos assim, de que a entrada de mais ferro aumentaria a disponibilidade do ferro para o patógeno e descompensaria essa questão da produção exacerbada da epsidina, já que não teria tanta epsidina produzida para conseguir captar esse ferro e diminuir a disponibilidade para as bactérias. Aí, dada a falta de estudos robustos, né, como eu já havia citado, foi pensado esse artigo para que a gente consiga entender melhor se a colocação, se o ferro endovenoso, né,
consegue diminuir a mortalidade dos pacientes, aumentar os níveis de hemoglobina e reduzir o tempo de internação. Esse estudo foi baseado por meio de um estudo retrospectivo, em que olha se o ferro endovenoso consegue alterar diversos tipos de resultados. Como eu falei, é um estudo retrospectivo em que foi obtido dados por meio desse software chamado Trinex Research Network, por meio de uma plataforma que observa 111 unidades de saúde cadastradas. De critério de inclusão, os pacientes tinham que ter pacientes que tinham recebido ferro entre janeiro de 2000 e 30 de junho de 2025, tinham que ter maiores que 18 anos, a comprovação de alguma forma de bacteremia, por exemplo, com MRSA, pneumonia, colite, infecção de trato urinário, celulite, algum desse tipo de infecção, né? Os pacientes foram identificados por meio do CID-10 para a deficiência de ferro, em que não podia ser identificado esse deficiência de ferro por meio da ferritina, dado em vista que a ferritina, ela, durante processos inflamatórios, altera-se muito para mais, né, no caso. Há um grande aumento do valor da ferritina quando há inflamação aguda, né? Os pacientes tinham que ter uma ferropenia comprovada em até 2 dias do começo da infecção e ou até 2 dias do início do antibiótico, né? Os pacientes foram separados em dois grandes grupos, os que receberam ferro em até 7 dias após comprovação da infecção e os pacientes que não receberam ferro até 30 dias antes da ferropenia confirmada e da infecção e até 3 meses depois, ou seja, os pacientes não podiam receber ferro até 30 dias antes, não tinham que ter recebido ferro do processo infeccioso e não poderiam ter recebido ferro até 3 meses depois da resolução do próprio processo infeccioso em si. Os resultados analisados, ele distribuem em 3 grandes grupos. O primeiro grande resultado analisado seria a sobrevida global do paciente em D14 e no D90, após o uso de ferro e após não uso de ferro. O segundo resultado analisado seria 3 grandes variáveis, né? Quer dizer, 4, perdão. 3 variáveis, que seriam tempo de internação hospitalar, tempo de exposição ao antibiótico, seriam os dias contados do antibiótico ou uso do ferro, os dias do uso da ventilação mecânica, se o ferro interferia também no uso da ventilação mecânica ou não, e a necessidade do uso de hemoderivados. E o terceiro resultado analisado seria o nível de hemoglobina com relação ao uso do ferro ou não. Se houve aumento, incremento ou se houve decremento do nível de hemoglobina com ferro e a infecção aguda em vigência, né? Aqui porque eu trouxe as tabelas gerais de todas as infecções, só para demonstrar aqui que foi um estudo bem grande. Por exemplo, nessa primeira tabela, nós podemos ver que foi mais de 5, 6 mil pessoas estudadas, com relação à celulite, mais de 10 mil pessoas estudadas, e pneumonia, 20 mil pessoas, infecção do trato urinário, 17 mil, assim, foi um estudo bem amplo, certo? Bem extenso, como eu falei, em várias unidades de saúde. E com relação à bacteremia também, bem extensa e quantidade bem grande, envolvendo também todas as etnias, né, mais prevalentes. Em relação ao primeiro desfecho, que seria o tempo de sobrevida no D14 e no D90. Nós temos que, independente do uso do ferro ou não, certo? Pessoas que usaram ferro tiveram um tempo de sobrevida maior, tanto no D14 como no D90, certo? Ressalta-se que pacientes que tiveram pneumonia e colite tiveram os melhores desfechos com relação ao D90, em relação aos pacientes que não tiveram o uso do ferro endovenoso. A gente vê nitidamente que, principalmente com pneumonia, no D90, no não uso de ferro, nós temos 78% de sobrevida em 90 dias. Então, pacientes que usaram ferro tiveram 84, quase 85% de sobrevida com 90 dias. Com relação à colite, por exemplo, que foi o segundo que mais teve grandes radiações, o não uso do ferro, os pacientes tiveram 83% de sobrevida em 90 dias,
o quanto que pacientes que usaram ferro tiveram 89, quase 90% de sobrevida em 90 dias. A gente pode ver que nas outras também houve esse decréscimo em relação tanto ao D14 quanto no D mais 90, né? Mas a gente nota principalmente que a pneumonia e colite são os principais. Com relação ao resultado primário, como eu falei, certo? O uso do ferro endovenoso associa-se a aumento significativo de sobrevida em todas as infecções relacionadas, como eu falei, tanto no D14 como no D90, certo? E, como eu tinha ressaltado na tabela, em colite e em pneumonia são os principais vantagens, os principais pacientes que se beneficiam do uso do ferro com relação à sobrevida, no D mais 90. Com relação ao segundo desfecho, aqui é a tabela geral, eu vou destrinchar ela aos poucos, certo? Inicialmente eu trouxe aqui com relação à bacteremia por MRSA. LOS é o tempo de internamento hospitalar, só colocando a legenda, certo? Em relação ao uso do ferro, de tempo de internamento hospitalar, a bacteremia por MRSA, no caso, seria pior desfecho em relação ao uso do ferro, em que a gente teria um maior tempo de internamento hospitalar. Bem como com pacientes que usam ferro, tem um tempo maior de uso de antibiótico comparado ao paciente que não usou o ferro. Isso que a gente fala em relação à bactéria para MRSA. Já com relação à pneumonia, houve também um aumento dos dias de uso do antibiótico em relação aos pacientes que não usaram o ferro para repor essa anemia, né? A correção dessa deficiência de ferro. Com relação à infecção de trato urinário, também houve um aumento do tempo de internamento hospitalar em pacientes que tiveram o uso do ferro. A gente nota que pacientes que não usaram ficaram só cerca de 3,9 dias, enquanto pacientes que usaram o ferro permaneceram em torno de 4 dias de internamento hospitalar. Em relação aos dias de antibiótico e infecção de trato urinário, pacientes que usaram mais tempo de antibiótico foram os que tiveram uso do ferro endovenoso. Com relação à colite, houve um maior tempo de internação hospitalar também em pacientes que usaram o ferro. E nos outros variáveis analisadas, não houve essa diferença estatística, entendendo que o uso do ferro foi mais benéfico do que não usar o ferro. E, por fim, com relação à celulite, eu ressaltei que os dias de uso de antibiótico também aumentou com relação aos pacientes que usaram o ferro, certo? Nesse contexto, certo? A administração do ferro aumenta, certo? Com o tempo de internação hospitalar, principalmente nos pacientes que tiveram bacteremia por MRSA e nos casos de infecção do trato urinário. O FERREV também está relacionado a maior tempo de uso do antibiótico, principalmente nos pacientes com infecção de trato urinário, bacteremia por MRSA, pneumonia e celulite. Com relação aos dias de ventilação mecânica, não houve uma diferença significativa estatisticamente, e apenas no caso da pneumonia houve uma leve variação com relação ao aumento de tempo de ventilação mecânica em pacientes que usaram ferro endovenoso. E, obviamente, né, o uso do ferro endovenoso diminui a quantidade de hemocomponentes usadas pelos pacientes, tanto pela melhora do parâmetro plaquetário, quanto pela melhora da anemia. Então, é algo bem constatado de que o ferro endovenoso aumenta tanto a hemoglobina, quanto pode até diminuir a necessidade de plaquetas e até aumenta a imunidade. Aumenta a atividade dos granulócitos da linhagem linfomonocítica. Com relação ao terceiro desfecho, a gente nota que seria o nível de hemoglobina, tanto nos pacientes que usaram ferro, quanto nos pacientes que não usaram ferro. Em todos os linhagens analisadas de infecção, houve um acréscimo, um incremento do nível de hemoglobina em relação aos pacientes que não usaram o ferro endovenoso. Tanto
na fase inicial, quanto depois, a cerca de 60, 90 dias após. A gente nota comparativamente que houve, por exemplo, no bacteremia por MRSA, pacientes que usaram ferro no fase inicial tiveram um incremento muito maior do que os pacientes que não usaram o ferro. Isso aí a gente nota muito presentemente, principalmente na colite, em que é bem evidente que pacientes que usaram ferro, por exemplo, de início tinham hemoglobina de 8,8 e cerca de 90 a 60 dias depois, a hemoglobina subiu para 10,29, que difere bastante de pacientes que não usaram ferro, em que a hemoglobina inicialmente era 9,17 e só subiu 9,9. A colite se beneficia muito com o uso do ferro endovenoso. Essa tabela, como eu já havia falado, o nível de hemoglobina sobe bastante em pacientes que usaram ferro endovenoso em relação aos pacientes que não usaram. E nota-se principalmente nos casos de colite que isso é bem evidente, né? Como eu mostrei aqui na tabela e no gráfico apresentado. Discussão com relação ao artigo seria que o uso do ferro, ele inicialmente melhora o nível de hemoglobina nos diversos tipos de infecção e, como eu mostrei primeiramente, diminui a mortalidade tanto no D14 quanto no D90. O ferro em si, ele traz benefícios no segmento hematológico com diversos fatores, como aumento de hemoglobina, melhora do incremento plaquetário, melhora da atividade neutrofílica, o que ajudaria também no combate infeccioso, né? E o ferro endovenoso, ele tranquilamente pode ser usado em infecção aguda, no que diz respeito à redução necessidade de hemoderivados, né? Que é muito importante. O ferro endovenoso ou ferro oral, ele diminui o risco de pneumonia e celulite e outras infecções no geral, mas principalmente essas duas, certo? E que a deficiência de ferro, como eu já havia falado, aumenta o risco de infeccioso, como já observado nas tabelas e em outros estudos. Além da melhora da anemia, como eu já havia citado, há aumento da atividade neutrofílica dos granulócitos, diminuição dos radicais livres com a reposição de ferro e melhora da atividade imune geral, até no setor linfoplasmocítico, linfonocytário, né? O que ajuda também na atividade macrofágica. Então, dessa maneira, se eu tenho melhor atividade macrofágica, melhor atividade neutrofílica, eu vou ter menos infecções secundárias, né? Porque se eu tenho mais neutrófilos, eu posso ter uma atividade melhor de proteção inata, né? Com relação às limitações do estudo, certo? O estudo em si, ele foi um estudo bem grande e amplamente visto em várias unidades, como eu já havia citado, porém, por ser um estudo retrospectivo, tem as falhas com relação à dependência dos prontuários, dependência do que foi escrito e descrito durante as internamentos dos pacientes, né? A aquisição dos dados, por exemplo, por meio do CID-10, é algo bem tênue, né? E que a gente pode ter falhas na documentação dessa ferropenia, né? Além disso, o estudo em si ele não considera efeitos adversos relacionados à infusão do ferro endovenoso. Por exemplo, hipofosfatemia, ele não considera isso como um efeito adverso e nem cita que pacientes tiveram algum tipo de efeito adverso ou reação adversa, como reações também de hipersensibilidade, prurido, enfim. Outra questão em si é que o estudo ele não leva em consideração características dos patógenos em si. Por exemplo, existe patógenos com maior virulência e que dependem mais de ferro, como também existe patógenos com menos virulência e que dependem menos de ferro. Ele só coloca todos eles engloba, digamos assim, como pneumonia. Eu posso ter tanto a pneumonia mais agressiva por um estrépito, né, e uma pneumonia menos agressiva por algum outro micro-organismo, como o moraxella, o que vai depender menos de ferro. Ele não separa, não estratifica se cada infecção por patógeno específico vai se beneficiar ou se vai ser prejudicada pela reposição do ferro. Bem como também, como eu falei, a severidade. Se o paciente
apresenta-se com um quadro muito grave, ele não considera isso como um fator importante a ser citado, nem se o uso do ferro vai piorar a severidade do paciente ou não. Ele só considera o tempo de sobrevida 14 e D90. E um fato muito importante é que o uso do ferro não foi padronizado a miligrama dele em si, em que aí cada centro poderia aplicar a reposição de ferro da maneira que bem meio que entendesse, por ser um estudo retrospectivo, não tinha essa padronização de cada centro vai ter uma determinada quantidade de ampolas ou uma determinada quantidade de dias de reposição para que possa fazer um estudo bem robusto e bem elaborado em si. De conclusão, ele fala muito sobre a parte de que o ferro em si ele ajuda bastante na infecção e sobre os benefícios que eu já havia citado. Eu acho que era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Bom, obrigado, Breno, pela apresentação. Se quiser compartilhar. Então, eu queria começar, Breno, fazendo com uma pergunta, um comentário. Se você quiser descompartilhar, talvez seja melhor. Se você consegue. Oi? Bom, perfeito, foi. É, nitidamente você colocou que não há uma contraindicação, muito pelo contrário, em algumas situações há benefício, a maioria, né? E aí você fez uma afirmativa que eu queria que você explicasse melhor, é que apesar da melhor resposta da hemoglobina e o tempo de internação desses pacientes foi maior, é isso mesmo? É, isso. Em algumas situações específicas foi maior. E aqui Principalmente, explica, hein? assim, ele não cita o motivo especificamente, mas eu acredito que seja, como eu falei inicialmente, pela fisiopatologia em si, pela biodisponibilidade do ferro aumentada. Se eu coloco mais ferro na circulação sanguínea, eu auxilio o patógeno a ter uma maior afinidade por esse ferro, tendo em vista que a epicidina ela vai conseguir fazer uma depressão relativa desse ferro, né, na circulação sanguínea, porém ela não, ela vai meio que saturar, entendeu? Então, assim, de qualquer maneira, eu aumento a exposição dos organismos ao ferro, isso aí ajuda na proliferação bacteriana. A doutora Rosângela pediu a palavra. Rosângela, por favor. Bom dia, viu? Bom dia. É sempre Prazer, Rosa. bom a gente estar presente, né, nessas sessões clínicas, né, que é para a gente se atualizar, né? Então, parabenizar o Breno, certo? Pela apresentação. É um tema, como eu penso, e eu acho que várias outras pessoas também, bastante polêmico, né? E que acho que aí pela apresentação aí do trabalho, fica bem claro, né, que a gente precisa realmente, acho que até que individualizar, né, a questão do uso do ferro venoso, ver a condição, todas essas condições que foram aí é, levadas em consideração no trabalho, né? Então, e acho que isso é importante, mas acho que de uma maneira geral, né, o paciente se beneficia, mas, como eu já disse, eu acho que, assim, pelo que eu entendi, né, e que ficou assim sedimentado na minha cabeça, a gente realmente precisa fazer uma avaliação individualizada, né, de cada condição, de tipo de infecção, das condições prévias do paciente, se estava muito tempo hospitalizado ou não, né, se realmente o ferro endovenoso interferiu de alguma forma para um maior tempo de hospitalização, certo? Mas, de uma maneira geral, quer dizer, os pacientes se beneficiaram, a hemoglobina aumentou, certo? Em algumas condições aí do quadro infeccioso, né, pode ter tido alguma influência negativa, mas que eu acho que, de uma maneira geral, né, a gente tem condições, sim, de fazer o ferro endovenoso, né, para esses pacientes
bastante anemiados, com quadros infecciosos, né, e que precisa melhorar de alguma forma, de maneira mais rápida, mais urgente, a oxigenação do organismo, né, para poder, com a subida da hemoglobina, né, para que a gente obtenha, né, alguma melhora clínica e algum benefício para o paciente com ferro endovenoso. Não sei Obrigado, se Ana. foi, se essa minha compreensão se foi a mesma de vocês, mas, né, foi o que ficou mais sedimentado aqui na minha cabeça. Eu acho que você Oi, falou uma palavra oi, super. Fernando. Oi, 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 bom dia, Ana. Tudo bem? Oi, Só fazer uma pequena colocação. Eu acho que a Rosângela fez uma ok. observação importante, que é a individualização do tratamento. Mas, Ana, por favor, pode falar, por gentileza. É, era só pensando assim, que talvez o aumento do prolongamento dos dias, quer dizer, o aumento dos dias de antibióticos seja pelo motivo, co- como ficou claro na apresentação e na colocação da Rosângela, melhora a oxigenação. E isso, claro que já vai melhorar o paciente, porque a gente sabe que a anemia é uma coisa muito comum, e mesmo nas faixas etárias, que ela é muito comum, ela é comum, mas ela não é normal. E ela aumenta não só diminui a capacidade funcional, a qualidade de vida, mas aumenta a mortalidade, mesmo em pacientes que não estão internados. Então, a anemia é muito prejudicial. Mas, por outro lado, a gente sabe também que toda célula em divisão, ela precisa de ferro na fase S. Então, o que, que vai acontecer? As bactérias, inclusive, precisam. Então, embora melhore a oxigenação, é como você está dando material também para as bactérias. Então, o que eu entendo, daí a prolongação do uso de antibiótico. Melhorou todo esse perfil, mas também robusteceu, de certa forma, o patógeno. E por isso você tem que prolongar o internamento para tratar mais dias de antibiótico. Eu acredito que seja por aí, porque é uma das coisas que a gente sabe, que as bactérias também precisam de ferro para se proliferar. Era só essa colocação. Perfeito. Eu queria até perguntar ao Breno, Ana Angélica, se quando. Duas coisas. Primeiro, qual foi o ferro, se existiu um padrão no uso do ferro desses doentes, nessa reposição de ferro venoso. Ou se provavelmente isso foi diverso, né? Porque são 111 centros, então há diferenças. E a outra coisa é que a gente sabe que tem bactérias que dependem mais de ferro para proliferar e outras menos, né? E se tem alguma especificação, se você olhou alguma coisa, o autor cita. E uma coisa interessante era a gente ver se nas bactérias multiresistentes, que são as infecções piores de tratar, qual o grau de dependência do ferro, se é maior, se é menor. São três perguntas, Breno, para você. Com relação à padronização do ferro, ele cita que realmente não tinha como ter essa padronização, porque, como era um estudo retrospectivo dos anos 2000 até 2025, eram 25 anos de estudo, e os centros, como o senhor tinha falado, como também foi falado, são diversos, né? 111 centros. Cada centro repõe de alguma de maneira que dá, né? Algumas têm padronizações na forma de repor o ferro em si. Então, ele não coloca de fato, um valor de miligrama, nem qual a forma de apresentação do ferro que eles usaram, entendeu? Isso é até uma limitação